Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco é personal coach. Nós vamos conversar sobre a importância do coaching em nossas vidas. Seja muito bem-vindo aqui o meu xará, Márcio Vasconcelos. Prazer receber você aqui no programa. Tudo bem, Márcio? Chegou bem aqui? Graças a Deus, cheguei Cuidaram bem de bem, você? bastante. A Carol, todo o pessoal da produção, bastante gentil, né? É a marca registrada da Canção Nova, né? Pois é, além de Márcio, né, do nome em comum, a gente teve alguma coisa em comum no passado, né? Sim. Tivemos as raízes aí pelos meios militares, né? Eu fui da Marinha durante 30 anos e você foi da Aeronáutica. Isso. A Marinha é uma casa que me ensinou bastante. Fui muito feliz quando estive lá. Tive chefes maravilhosos, almirantes e outros oficiais também maravilhosos. Conheci pessoas fantásticas. E a base que eu tenho de vida hoje profissional foi toda pautada no meio militar. Fui do colégio Fez bem para naval, você essa experiência então, Márcio? só fez, só Puxa fez. vida. Como nós estávamos falando agora há pouco, né? Não existe nenhum sistema perfeito, né? As coisas também têm os seus lados negativos, mas os lados positivos são tantos e tão grandes e tão fortes que nos deixam marcas, né? E se sobressai, né? Todo qualquer Muito, negativo muito, que tem. muito, bastante. Eu tenho 2 filhos, o João Paulo e a Clarice. O João Paulo estuda no Colégio São Bento Não, e a não se animou com a Clarice vida militar, não? não se animou, infelizmente. Vai seguir É outro perfil, rumo. né? É perfil, né? Mas o que ele seguir vai ser bom, vai Tá ser bom. certo. E como é que você saiu desse caminho para esse que você está agora, atuando na área do coaching? Eu morei 2 anos na França, né, de 2010 a 2012. E lá eu já comecei a conhecer alguma coisa de coaching, pela Société Française de Coaching, como eles falam, um pouco de coaching, eles falam coaching. Só que não dava muita atenção. Eu via, acompanhava de longe, né? Mas depois, quando eu cheguei no Brasil, comecei a me interessar um pouco mais sobre o coaching. Uhum. E fui começando a ver que é algo que ajuda bastante as pessoas, né? O coaching, para as pessoas comuns, ainda é uma novidade, né? Ele é muito conhecido no mundo empresarial. No Brasil, especificamente, ele surgiu lá nos anos 90, de uma forma mais sistematizada. E as empresas começaram a fazer uso dos processos de coaching. Inicialmente, os grandes líderes, os grandes empresários, os tops lá na cadeia hierárquica, né? Por que eles faziam uso do coaching? Porque eles já tinham percebido que o coaching era um processo que gerava um resultado fácil, resultado rápido, um resultado consistente e sustentável. E qual é o empresário que não quer isso? Todos os empresários querem isso. Tanto foi que o tempo foi passando e o coach foi começando a ser aplicado nos outros níveis hierárquicos das grandes empresas, das médias empresas e hoje em dia também das pequenas empresas. Márcio, quando você fala de coaching, quando você diz aí que esses grandes empresários, eles perceberam os benefícios, começaram a fazer uso disso, a gente está falando necessariamente do quê? O que que é isso? Que processo é esse de coaching? O coach é um processo e como característica de todo processo, ele é um princípio, meio e fim. Ele tem uma data para começar, tem um desenvolvimento e tem uma data provável para terminar. Que se diferencia um pouco da terapia, que tem data para começar e a gente não sabe quando vai acabar. E esse processo ele é pautado muito fortemente em fundamentos teóricos, modelos cientificamente comprovados. Tudo começou em Harvard, nos Estados Unidos, que é o grande berço do coaching. E esse processo todo leva a pessoa, falando de uma forma bem simples, leva a pessoa a sair de um ponto A, no ponto que está agora, chegando ao ponto B, ao ponto onde ela tem os seus objetivos. Ou seja, o coach ajuda de uma maneira sustentável a pessoa a chegar a atingir seus objetivos. Qualquer um. Pode ser objetivo pessoal, pode ser objetivo profissional, espiritual, objetivo esportista, pode ser qualquer tipo de objetivo. Mais ou menos. Objetivo que seja factível, que seja realista, que seja ético. Todos nós temos limites. Não adianta sentar na minha frente um senhor de 70 anos de idade e falar: Márcio, eu quero fazer um processo de coaching para correr mais rápido que o Usain Bolt. Não dá, né? Não dá, não é factível, não é realista. E também que seja ético, né? Eu sempre brinco e digo assim, os objetivos que você tem para ser trabalhado no processo de coaching, eles têm que ser objetivos que sejam desafiadores. Como assim? Não pode ser tão simples que não demande um processo de coaching, né? Para quê? Aí você vai perder tempo para coisas Perde a razão de simples. ser, né? Perde a razão de ser. Nem pode ser impossível correr mais rápido que o Usain Bolt. Né? Não pode ser. Tem que ser objetivos que sejam
desafios, né? Que sejam desafios. E eu incentivo sempre as pessoas a fazerem processo de coaching e cito como exemplo o seguinte, um time de futebol que vai jogar, ele joga sem a presença de um técnico? Não mesmo, né? Ele não joga bem. Ele pode até jogar, né? Mas com o técnico ele vai jogar melhor. Uma orquestra sinfônica. Você gosta de música? Eu gosto. Então, você com certeza já deve ter assistido alguma apresentação de uma orquestra sinfônica. Como eu fui da Marinha, assisti muito a Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Né? Brilhante. A orquestra toca sem a presença do maestro? Toca. Ela Mas toca. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se tiver a presença do maestro. Da mesma forma, uma pessoa para atingir um objetivo, ela precisa do coaching? Assim, a gente pode até falar, não precisa do coaching, mas com certeza, com a presença do coaching e o objetivo sendo um desafio, vai auxiliar bastante, vai auxiliar O que você muito. percebe, Márcio, que é o contributo do coaching junto de uma pessoa capaz? Não é? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa assim, bem capacitada, esclarecida, uma pessoa que tem até clareza ali do seu objetivo e justamente porque ela está focada, ela quer chegar nessa meta, ela contrata um coach. Então, o coach é um camarada preparado que está pegando, nesse caso, um outro preparado. Exatamente. Qual é o grande contributo do coach para esse homem? Olha, o coach, que a gente dá o nome do profissional de coach e o cliente de coachee. O coach não necessariamente ele tem que entender profundamente o negócio do seu cliente. Então pode ser um empresário, pode ser um atleta, pode ser um religioso, pode ser uma pessoa da vida comum. Não necessariamente o coach precisa entender da sua regra de negócios, assim dizendo. O que ele tem que entender, ele tem que ter a expertise na forma como ele vai aplicar as ferramentas, na forma como ele vai utilizar as técnicas para que possa fazer com que aquela pessoa se desenvolva. A definição de coaching, de uma forma muito simples, qual seria? Vamos ver aqui dizendo numa linha, né? Coach é um processo de desenvolvimento pessoal focado em objetivos, né? Com a busca da plenitude e obedecendo os valores pessoais. Isso seria um conceito bem simples de coaching. Né? Aí você me pergunta, como um coach pode auxiliar uma pessoa muito preparada? Eu tenho um professor que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci pessoalmente na minha vida. Ele é doutor na área de tecnologia da informação. E eu estava conversando com ele sobre coaching e ele me falando, olha, Márcio, eu já li tudo sobre coaching. Eu gostaria muito de fazer coaching com você, mas eu acho que eu não tenho jeito. Aí eu pensei, né, o que eu vou falar com um professor desse, né, que é uma enciclopédia ambulante. Não é nem que ele não precisasse, ele achava que ele não tinha jeito? Ele achava que ele não tinha jeito. Aí eu tive aquele insight, eu falei, professor, olha só, o senhor pode ter lido tudo de coaching e não é improvável que o senhor já tenha lido mais do que eu. Pela capacidade de leitura veloz que o senhor tem, pela inteligência que o senhor tem, o senhor pode ter lido bastante. Mas vou falar uma coisa para o senhor nunca experimentou um processo de coaching. E o processo de coaching, depois que o senhor experimentar, o senhor vai perceber o quanto ele vai te ajudar. Eu não entendo o que o senhor faz, eu não entendo quais são os seus negócios profundamente, mas com certeza, com o que eu entendo, eu posso ajudar o senhor. Eu sou um super-homem? Não, não sou um super-homem. Nenhum coach é super-homem. Nenhum coach resolve o problema de ninguém. Até porque o processo, ele requer um alto grau de comprometimento do cliente. Se o cliente não se comprometer, o processo vai ser nulo. Né? Então, o coach ele sempre terá uma contribuição muito grande para prestar ao seu cliente. Sempre. Mas, chama aqui a atenção mais uma vez, o grande protagonista de todo o processo de coaching jamais será o coach, será o cliente, o coachee. Independente se ele é rico, independente se ele é pobre, se ele é muito inteligente, se ele é pouco inteligente, se ele tem uma bagagem cultural muito grande, se não tem bagagem. O protagonista é ele. O protagonista é ele. Ele que traça o objetivo. Foco. Foco no objetivo e vamos lá. Agora, Márcio, eu acho que de alguma maneira isso tem se mostrado, isso tem se disseminado na mentalidade das pessoas atualmente, porque esse serviço tem crescido, não é? Então a gente tem visto a procura, tem visto a aceitação, não é? E no Brasil parece que está ganhando cada vez mais amplitude, não é? A que se deve esse crescimento, na sua opinião? Por que você acha que tem crescido tanto? Realmente, o coaching ele tem crescido de uma forma exponencial, como você falou, né?
Não existe assim uma razão única para falar do crescimento do coaching. Eu, particularmente, eu acredito que o coaching ele entra na essência da pessoa. Então, todo mundo tem objetivos. Todo mundo tem os seus sonhos para serem realizados. Todo mundo quer atingir esses sonhos. Só que nem todo mundo corre atrás deles. Nem todo mundo tem a perseverança. E aqui eu chamo a atenção de uma coisa. A perseverança é uma coisa que nasce dentro de nós. É um dom de Deus. Quando nós nascemos, podemos dizer que nós já nascemos com tudo aquilo que nós precisamos para viver. E uma dessas coisas é a perseverança. Se você observar bem uma criança, quando está aprendendo a andar, ela tenta andar, engatinha, cai. Ela desiste? Não, ela não desiste. Ela tenta de novo. E tenta uma vez, 2, 3, 100, 1000 vezes até aprender a andar. Porque ela ainda não aprendeu a desvalorizar a perseverança. A perseverança está dentro dela. Nós estamos vivendo agora... Então, pelo que você está falando, esse desvalor da perseverança é algo que você vai adquirindo no decorrer da vida, Exatamente. Né? Nós vamos criando crenças, passando por experiências ao longo da vida e vamos criando crenças que podem ser positivas ou negativas. Quando são positivas, elas nos ajudam. Quando são negativas, elas nos atrapalham. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas passam a valorizar mais as crenças negativas do que as crenças positivas. Infelizmente. Né? Infelizmente. Nós vivemos agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, a Olimpíada do Rio de Janeiro, do Brasil, foi belíssima, né? E eu me lembro claramente do Diego Hipólito falando, puxa vida, né? Eu participei de 3 Olimpíadas. Na primeira, se não me engano, foi em Pequim, eu caí de bumbum no chão. Eu era o favorito, caí de bumbum no chão. Não sabia onde enfiar minha cara. Eu fui enfiar na outra Olimpíada de Londres, que eu bati com a cara no chão também, na mesma prova. Imagina se ele não tem perseverança. Pois é. Ele não ia ganhar medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro. Pois é. O Usain Bolt, recordista mundial. Né? As pessoas só olham o Usain Bolt como recordista mundial. Mas quantas vezes ele foi o último colocado numa prova? Quantas vezes ele nem foi classificado, nem foi para uma semifinal? Né? Se ele não tivesse perseverança, ele não estaria lá ganhando medalhas de ouro atrás de medalhas de ouro. Né? Eu acho que nós temos que ter perseverança, sim. O ser humano, você vê, desde a época que nasce, desde o período que nasce até o seu finalzinho de vida, ele tem objetivos. Uma criança, um bebezinho, ele chora, ele quer mamar, ele quer dormir, é o objetivo dele. E uma pessoa idosa, no finalzinho da vida, o que ela quer quando ela está consciente? Ela quer paz, quer tranquilidade, ela quer ter um pouco mais de saúde, né? Se esses 2 extremos da vida têm objetivos, e nós que estamos no meio? Claro que nós temos objetivos também. E o coach traz uma resposta positiva para isso, a você buscar os seus objetivos. Por essas e outras razões, eu acho que o coach tem crescido bastante no Brasil e no mundo. O coach está presente em todos os continentes. Lembra dos arcos das Olimpíadas? Então, é a mesma coisa. O coach está em todos os continentes, espalhados de diversas formas, tem diversos nichos. Tem coach para relacionamento, coach para atleta. O Bruno, filho do Bernardinho, ele tem coach. O Ted Wood, aquele jogador de golfe americano, tem 3 coaches. E as pessoas podem falar, mas o coach é só para pessoa rica que tem dinheiro. Não. O coach é para todo mundo. E o meu sonho como coach é poder trabalhar bastante com as pessoas que pagam, né, que são os pagantes, são os clientes, e atender também as pessoas que não têm como pagar. Então, eu sempre faço um apelo, onde eu vou, poxa, será que vai aparecer alguma ONG, algum empresário, alguma paróquia que vai abrir um espaço para que eu possa atender os meus clientes de forma gratuita? Porque quantas pessoas que não têm recurso algum, né, que já chegaram lá em cima? Né? É verdade, e precisou desse apoio no começo. Precisou do apoio no começo. Muitas vezes patrocinado por outros, porque era numa fase em que não tinha condições de pagar. Agora, Márcio, na prática, como é que se dá esse processo? De forma geral, uma pessoa hoje se apresenta para você dizendo, olha, Márcio, eu quero chegar a esse objetivo aqui. E, como você disse, que independe da profissão ou desse objetivo, respeitando lá os critérios que você apresentou, quais seriam essas etapas? Olha, o processo de coaching, de uma forma prática, falando de uma maneira prática, ele não tem um rigorismo, né? Ele não é muito rígido na sua formatação. Mas, né, em termos gerais, ele é um processo, como nós já falamos, tem um começo, meio e fim. Ele tem uma data para começar, uma pessoa senta na minha frente e... Como é que ocorre na prática? Só encontros, quando é o personal coach, quando é o coach da vida, né? O coach executivo já é um pouquinho diferente, mas vamos falar aqui, vamos focar primeiro no coach da vida. São encontros semanais, normalmente, que
que ocorrem são 10 sessões que duram aproximadamente 40 minutos a 1 hora e 15, tem um pouco menos, tem um pouco mais, né? Então, isso vai dar em torno aí de quase 3 meses de encontros semanais, nesse período, nesse tempo aí de 40 minutos a 1 hora e 15, 1 hora e meia, onde existem 2 focos, né? O foco do cliente é o objetivo dele, né? O foco do coach, que é o profissional, não é só o objetivo do cliente, mas é a plenitude do cliente, né? É fazer com que o cliente conheça a sua missão, fazer com que o cliente conheça os seus valores, e quando nós nos conhecemos melhor, sabemos para que nós viemos a esse mundo, quais são os nossos valores e também a nossa hierarquia de valores, possamos caminhar com mais congruência para atingirmos os nossos objetivos. E nesse acompanhamento é simples, Márcio, descobrir isso daí? Olha, os encontros são baseados em conversas, né, onde o coach, o profissional, ele basicamente faz muitas perguntas. O coach não dá qualquer tipo de resposta ao coach, cliente. Ele faz perguntas e mais perguntas, nós chamamos, então, são perguntas instigantes, e não é incomum eu fazer uma pergunta para um cliente, ele parar, pensar, ficar assim, puxa, essa pergunta é difícil, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque tira a pessoa da sua zona de conforto. Muitas vezes nós temos objetivos para atingirmos, mas nunca nós paramos para pensarmos assim de uma forma metódica de como chegar a ele, né? Como é que eu eu acho vou que você fazer? já deve ter sofrido essa crítica de alguns dos seus clientes no decorrer do processo. De repente, aqueles que são mais espontâneos, né, e mais transparentes, dizem, poxa vida, eu estou pagando você aqui, você só fica me fazendo perguntas, né? Qual é o poder dessas perguntas no decorrer desse processo? Elas têm realmente essa eficácia toda de fazer a pessoa vir para fora? Sim, as perguntas elas são poderosamente pedagógicas, né? Você vê, eu poderia sentar aqui na frente da câmera e começar a falar aqui 1 hora de coaching. Mas qual é a melhor forma? Qual é a maneira mais dinâmica? Onde as pessoas aprendem mais? Através das perguntas. Você me faz perguntas e eu te respondo. Você me faz perguntas e eu te respondo. Com certeza, para eu te responder, eu tenho que pensar, né? Eu tenho que fazer uma viagem aqui na minha cabeça para dar uma resposta, e isso mexe comigo e mexe com o cliente também. Nessa analogia, toda vez que eu faço uma pergunta para um cliente, eu faço com que ele saia da sua zona de conforto, pense para responder. Não adianta o coach, eu dar a resposta para o cliente, porque a resposta é dele. Nós, no processo de coaching, acreditamos que todas as pessoas que estão no processo, elas são capazes, elas são criativas e são engenhosas. Então, com essas características, elas geram respostas inteligentes. Sócrates, né, filósofo, amigo do saber, né, amigo da sabedoria, filosofia, ele ficou famoso por causa disso. O que ele fazia? Perguntas e mais perguntas que levavam as pessoas a pensar e chegavam a respostas que faziam com que as pessoas aprendessem. E Jesus Cristo? Quantas perguntas ele fez, né? E aí fez mesmo. Ele perguntou para Pedro e pergunta para a gente até hoje. Quem você diz que eu sou? Né? É uma pergunta que ecoa ao longo do tempo. Até hoje, né? Você fica, quem é Jesus para você? Né? É uma pergunta que ele fez. Quando ele chegou para aquela pecadora, né, que ia ser apedrejada, ele sabe a resposta de tudo, né? Diferente do coach, que não sabe a resposta de nada, né? Jesus perguntou para ela, ué, ninguém te apedrejou? Eu também não vou te apedrejar. E quando perguntou para o cego, o que queres que eu faça? Ele não sabia? Ele sabia, mas ele quer que o cego fale. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Né? O que é mais fácil fazer? Curar os pecados ou fazer um paralítico andar? As pessoas rapidamente pensam, é muito mais fácil curar os pecados, né? Porque ninguém está vendo, ele pegou e fez o paralítico andar. Né? Através de perguntas. As perguntas são poderosamente pedagógicas. Você disse que tem 2 focos, né? Tem o foco do cliente, né, que ele quer atingir aquela meta, ele já chegou com isso lá claro, né? E tem o foco do coaching, que quer levar aquela pessoa a superar, inclusive, aquela meta que ela trouxe, né? A encontrar-se consigo mesma, a encontrar a plenitude que ela traz dentro de si, descobrir o seu potencial. Então, dá para dizer que é uma parceria aí dos dois? É, claro, é uma verdadeira parceria. E eu, particularmente, digo que é uma parceria que se transforma numa amizade. É uma parceria porque o que vem a ser uma parceria? Vem a ser uma união de 2 ou mais pessoas que, conjuntamente, querem
querem se ajudar mutuamente para chegar num fim. Só que esse fim é de uma pessoa, é o do coach. Lembra que eu te falei que o coach é o protagonista do processo, é a estrela do show, do espetáculo? Então, o fim é dele. Agora, numa parceria, cada um entra com uma parte, né? O coach, o profissional, ele entra com a expertise, né, do processo, ele entra com a questão da confidencialidade, que é muito importante, do não julgamento, né, e o comprometimento com o seu cliente. E aí você pode até falar, pois, mas nós somos humanos, como assim não julgar? Não julgar, às vezes, é tão difícil para todos nós, né? Quantas vezes eu, trabalhando com algum cliente, ele me fala uma coisa e eu lá dentro eu estou julgando, né? O que a gente tem que fazer? Pega esse julgamento e guarda, porque não serve para nada. Não serve para nada, né? E na parte do cliente, ele tem que entrar fundamentalmente com um comprometimento. Se a pessoa quer fazer um processo de coach para chegar a um objetivo, ela tem que se comprometer com o processo. Se ela não se comprometer, aí vai ficar complicado de chegar àquele objetivo desejado. Ela tem que se comprometer. Você conhece algum atleta que esteja na Olimpíada, que não suou a camisa para chegar lá? É impossível. Impossível. Eu fui levar meus filhos para ver a Olimpíada e perguntei para os dois, né? Esse atleta aí é bom? Aí os dois riram de mim, né? Falaram, papai, claro que eles são bons, são ótimos, senão eles não estariam na Olimpíada, né? Eu falei, tá certo, Clarice, tá certo, João Paulo, vocês estão corretos, é verdade. Da mesma forma, o cliente, para ele chegar ao objetivo dele, para ele ganhar a medalha, tem que se comprometer, tem que suar a camisa. Agora, que realização, né? Quando você entra num processo como esse, que você disse, durei uns 3 meses, né? E você chega ao final do processo alcançando seu objetivo. Você percebe, nossa, como isso foi bom. Isso é muito realizador, isso traz uma satisfação pessoal muito grande. E para o coaching? Tem realização também? Tem. Na vitória do outro? Tem. Poxa, aliás, eu... Tem gente que tem tanta dificuldade na vitória alheia. Tem. E o coaching, não? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu vibro quando eu vejo o cliente, durante o processo, tendo aquele olhar, né? Aquele insight, né? Aquele insight que ele... Puxa, isso já é uma vitória. E quando ele chega com sucesso ao final do processo, para mim é uma satisfação que não tem preço. Eu gosto muito. Existem 6 motivadores, né? As pessoas são movidas por motivadores, motivações. O meu mais forte é o social, a questão social. E a questão social é gostar de ajudar as pessoas. Então, quando eu percebo que eu estou ajudando positivamente o meu cliente, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Não tem preço. Eu acho que eu fico mais feliz com o meu cliente. E às vezes o objetivo está bem além do término do processo. Como eu te falei, o processo dura aí 2 meses e meio a 3 meses. Às vezes o objetivo dele está lá na frente. Ainda não dá para concluir o objetivo, chegar naquele objetivo dentro do prazo de 3 meses. Mas aí o que nós fazemos? Nós seccionamos os objetivos. Tá, não dá para você atingir o objetivo dentro do prazo de 3 meses. Mas em 3 meses, como é que você gostaria de estar? E quando a pessoa chega ali bem encaminhada, isso é muito bacana, muito bonito. Ele pode voltar depois para fazer um check-upzinho? Pode voltar sim. Mas o coach, ele é feito para que a pessoa possa, no final do processo, se autogerenciar. Ele já aprendeu todas as técnicas, ele vai aprender, ele vai caminhar sozinho. É a criança que engateou e aprendeu a andar, né? Isso para mim não tem preço. Isso é maravilhoso. Em que situação, Márcio, você recomenda para uma pessoa passar por esse processo de coaching? Olha, eu sou suspeito para falar, eu acho que todo mundo deveria fazer coaching, né? O grande CEO da Google, Ed Schmidt, ele tem uma frase muito marcante, né? Todas as pessoas deveriam fazer coaching. Por quê? Porque é um processo tão poderoso, simples, prático, flexível, que por que não fazer? O que você vai perder o que você vai perder fazendo o processo de coaching, que é um processo que vai te ajudar a chegar aos objetivos? Você tem objetivos. Todos os telespectadores têm objetivos e sonhos. O que vocês vão perder se não fizer um processo de coaching? Não consigo encontrar resposta para isso. Pois é, olha aí. Márcio, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, tenho certeza que tem muita gente aí, olha, fervilhando de ideias e de perguntas que até gostariam de entrar em contato com você. Então, gostaria de pedir a você que deixe seus contatos, por favor. Sim, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, meu telefone é 21 964 815130. A minha página na internet é o www.liderançaproativa.com, sem o BR, e o meu e-mail é marciocoach@liderançaproativa.com.
estaria à disposição para ajudar quem quer que seja. E eu espero você aqui numa nova oportunidade para a gente fazer uma festa aqui com mais gente junto. Vamos combinar uma coisa bem legal. Se Deus quiser. Tá bom? Márcio, bem-vindo, viu? Muito obrigado, Gostei Márcio. muito desse nosso bate-papo. Gostei muito da oportunidade de encontrá-lo. Satisfação toda minha, Márcio. Nós estamos encerrando o Papo Aberto de hoje. Eu quero agradecer a você pela sua companhia nessa noite. Muito obrigado e continue sempre conosco. Um ótimo final de semana para você.